Lembrando aí, gravando aqui. Hoje a gente está celebrando nessa live aqui a entrada de um novo ano espiritual no calendário bíblico, a entrada de uma nova estação, a entrada de um novo mês. Eu vou sair do meu, é porque eu estava aqui só acompanhando. A entrada de um novo mês bíblico, uma nova estação, um novo ano. Isso tudo a gente vai explicar aqui para vocês. E a gente ainda está no portal do Shabat. Então, Shabbat Shalom, sejam bem-vindos a essa nova estação, sejam bem-vindos a esse novo mês no calendário bíblico, sejam bem-vindos a esse novo ano. Como é que é o novo ano? Shana Shana Tová. Tová. Feliz ano novo. Feliz ano novo para você. Amém? Então, vamos adentrar nesses portais. Já estamos, né? Mas aí em oração, louvando a Deus por esse tempo. Gente, mas eu preciso abrir um parênteses e contar para vocês. A gente está na casa mais especial, a gente está na mesa mais especial que você possa imaginar. Quem conhece aqui o cenário, escreve aqui para mim. Quem conhece o cenário, escreve aqui para mim. Já recebemos a bênção, já repartimos o pão. E aí, no final, essa profeta apóstola maravilhosa ainda vai orar por nós, tá? A gente é porção quadriplicada hoje, hein? Né? É. Porção quadriplicada. Por isso que eu estou aqui no computador do Gui e já vou sair do meu celular já já. Amém? Então aí, levante a sua cabeça, né? Ative o seu espírito aí, erga as suas mãos, feche os seus olhos, comece a adorar o Senhor, orar em línguas. Hoje o dia está cheio, a noite está cheia, mas cheia de glória. Querer show da rabacaré, dará, sodorobo, querer. Bendizemos o teu nome, bendizemos o bendito que vem em nome do Senhor. Deus, levantamos as nossas cabeças para que entre o Rei da Glória. Tudo que fazemos aqui está relacionado a ti, Yeshua. Todas as festas, todos os portais apontam para ti, o Rei dos Reis, e nós levantamos as nossas cabeças para que entre o Rei da Glória. E nós, Senhor, invocamos agora o teu nome sobre cada casa. Nós selamos cada casa com o sangue do Cordeiro. Nós selamos as nossas vidas. Nós ajustamos as nossas armaduras. Nós selamos as chamadas de vídeo, a luz, a internet, tudo dos teus filhos. Senhor, entramos agora com ações de graça. Entrai pelas portas dele com ações de graça e com hinos. E nós entramos pelas portas do Senhor, pelas portas que se abriram neste mês, nesses dias, hoje, pelas portas com ações de graça. Nós entramos nas portas, Senhor, com aquilo que está relacionado a este mês e a esta estação, com voz de adoração, com cânticos, em nome de Jesus. Querido, eu quero ler com vocês aqui, nessa introdução, Cantares de Salomão. Quero ler com vocês rapidamente. Cantares 2. Eu já vou sair aqui do meu celular. Vai. Cantares 2, versículo 10, diz assim: Assim me declara o meu amado, levanta-te, minha amada, minha bela, e vem. Olha e vê que o inverno já se foi, a chuva cessou, é primavera. Surgem muitas flores pelos campos. Chegou o tempo de podar e de cantar. Já se ouve o doce arrulhar das pombinhas em nossa terra. A figueira começa a dar seus primeiros figos. As vinhas estão floridas e o perfume das uvas toma conta dos vales. Pomba minha, que se aninha nos vãos dos rochedos, nos esconderijos, nas encostas do monte. Deixa-me contemplar o teu rosto lindo. Deixa-me ouvir a tua voz meiga, pois a tua face é tão formosa e tão doce a tua voz. Pai, nesta noite, Yeshua, nessa noite, nosso amado, o Senhor nos chama para sair das cavernas, o Senhor nos chama para sair dos esconderijos.
Senhor, o inverno passou, a chuva passou, o atoleiro das lamas, aquilo que tirava a nossa imobilidade passou. Chegou o tempo de cantar, o Senhor quer ouvir a nossa voz. Hoje nós saímos dos nossos esconderijos para contemplar a tua face e que nesta live, Senhor, o Senhor nos leve para este lugar de intimidade, de adoração, de contemplação, de entender a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você que já está aqui com a gente, pegue a sua ceia. A gente prepare a sua ceia, que a gente vai fazer a ceia agora, no início, tá? Vamos abrir a mente, vamos acessar os lugares através da ceia e eu vou passar a palavra agora para o pastor Moacir. Pastor Moacir, fique à vontade. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Shalom, shalom. Meus amados, glória a Deus. Eu conheço esse lugar. E em breve estarei aí também. Glória a Deus. Queridos, nós vamos participar da ceia do Senhor, porque tudo aquilo que nós vamos falar precisa ser ativado, e a ceia do Senhor é o que vai ativar isso, né? O ato profético que nos traz ativação, acesso ao mundo espiritual. Então eu quero que você agora separe o teu pão, o teu suco de uva, o teu vinho, para que nós possamos então consagrar esses elementos, amém? E participarmos da ceia do Senhor. Nesse novo tempo, Deus tem... O Senhor trouxe uma palavra ao meu coração, e eu estava aqui compartilhando com a missionária Melisa. Eu estou aqui em Minas, em Juiz de Fora. E algo que Deus falava comigo é sobre a unção desse tempo. Nós temos uma unção para esse tempo, e eu declaro nessa ceia a ativação desta unção de equibalo, onde o Senhor nos lança com violência para um outro estágio, para um outro nível, sem a possibilidade de retorno para voltar da onde nós saímos, assim como o Senhor fez com o povo de Israel nesse tempo, abrindo, quebrando os grilhões que prendia Israel no cativeiro e estabelecendo então equibalo com violência. O Senhor tirou o seu povo do cativeiro e o transportou para uma terra que manda leite e mel. Eu quero já profetizar que a unção desta ceia proporciona isso sobre a tua vida, que ao comer esse pão e beber esse cálice, venha sobre ti essa unção de equibalo, aonde o Senhor te lança com violência para um outro nível, para um outro estágio, sem qualquer possibilidade de retornar para o ciclo anterior. É tempo de um novo ciclo. Pai, nós apresentamos a ti estes elementos, consagramos a ti, ó Deus, o suco de uva, consagramos a ti o pão. Pai, esse pão que representa o teu corpo que foi partido e moído por nós, Jesus, o Senhor que é o nosso Cordeiro. Ó Deus, nós louvamos e exaltamos o teu nome em Cristo por esse sacrifício de resgate e o sangue derramado, que para nós é uma nova aliança, que nos garante o direito de sermos transformados em filhos de Deus. Bendito sejas tu, Senhor, nosso Deus, Rei do Universo, que tiras o pão da terra. Bendito seja o Senhor, nosso Deus, Rei do Universo, que dá a nós o suco da vide. Assim nós consagramos esses elementos a ti, Pai, em nome de Jesus. Comamos o pão. Aleluia. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Bebamos o cálice de uma nova aliança no sangue do Cordeiro, querido. Bendito é o teu nome. Nós te adoramos, nós te exaltamos, Senhor, pelo privilégio, pela oportunidade que o Senhor nos dá. Muito obrigado, Espírito do Senhor, que aprove ao Senhor nos fazer chegar até este presente momento. Nós te exaltamos, nós te louvamos, ó Pai. Muito obrigado por aquilo que o Senhor está fazendo.
eu já quero te agradecer por tudo aquilo que o Senhor já preparou nessa live, por tudo aquilo que o Senhor já estabeleceu, ó Deus querido, que vai acontecer durante esta live, que já está acontecendo. Eu já te agradeço pelos anjos que já foram liberados, já te agradeço, ó Deus, por toda a provisão que o Senhor liberou espiritual sobre nós, por toda a porção de revelação, de entendimento, de graça, de unção, de ativação. Eu te agradeço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Obrigado, meu pastor. Que saudade já. Obrigada, pastor. Acabei de sair daí, já tô com saudade. Gente, glória a Deus, nós concordamos com isso. Se você está nos acompanhando desde o início, você sabe que a gente ceia sempre no final. Mas desde a última live, então essa é a segunda, que o Senhor nos deu uma orientação sobre cear no início. Por quê? Porque existem coisas que nós não recebemos pela mente humana. Então, a ideia é nós realmente, a direção é realmente nós nos alinharmos já na abertura. Então, depois você entende o que você recebe, mas agora você já entrou no portal das festas, você já está alinhado aqui com o sangue, com o corpo, que é o que te conecta ao judeu que morreu na cruz. Eu gosto de falar isso sempre. Eu sempre vou falar isso. O judeu que morreu na cruz e nos deu a genética de Israel, e é por isso que nós podemos acessar essas festas. Amém? Olha só, nós temos algumas coisas acontecendo. Eu vou falar algumas e o Moacir vai falar algumas também. A pastora vai estar orando conosco. E eu queria só, eu sei que a gente combinou uma coisa, mas eu senti no início só de mudar uma coisa. À medida que nós falarmos cada tema, nós já oramos liberando. Ok? Então, eu vou falar ano novo, vou falar de primavera e já oro liberando ano novo primavera. Moacir vai falar de Nissan e já ora liberando Nissan. Depois eu vou falar de tronos e já ora desligando tronos. E vamos ver o que o Senhor tem para fazer. Amém. Ok? Bom, vamos para a parte racional antes de entendermos, antes de recebermos o Espírito agora. Como a pastora Ângela começou dizendo, nós estamos vivendo, abriu agora em quarta-feira, o Rosh Hashanah. O que é Rosh Hashanah? Cabeça do ano em hebraico. Rosh, cabeça, Hashanah, ano. Ok? Então, é o ano novo bíblico. E uma coisa que você precisa estar por dentro é de que não é um ano novo judaico. Ok? Porque se você for lá nos calendários rabínicos, obrigado, irmão. Ou se você for dentro dos ensinos rabínicos, até pastores, mesmo cristãos, ou judeus messiânicos, enfim, que vão seguir o calendário judaico ou bíblico, às vezes chamam de bíblico, mas acaba sendo judaico. Por quê? Israel, como Estado, celebra Ano Novo junto com Yom Kippur, em meados do nosso setembro. Ok? Então, essa celebração de Ano Novo deles, não existe um apontamento bíblico para essa celebração, e ela é contada a partir de um cálculo rabínico da criação do mundo. Mas, por que eu sempre chamo de calendário bíblico? Porque nós não seguimos com firmeza, com destreza, o calendário judeu. Nós seguimos o que é bíblico. E segundo o Êxodo 12, versículo 2, o primeiro mês do ano, a partir da saída do povo do Egito, seria Nissan, onde nós estamos entrando agora. Ok? Então, só para deixar claro para você, que em Israel e no judaísmo não é ano novo agora. Então, para você não achar que a gente está desalinhado, você só precisa entender o que é judaico e o que é bíblico, ok? Então, nós estamos entrando nesse Rosh Hashanah, nessa cabeça do ano, segundo a Bíblia e não segundo o judaísmo. E aí tem algumas coisas para você entender aqui sobre isso, porque Êxodo 2:2 diz: "E esse será para vós o princípio do ano." Então, o que está acontecendo nesse cenário? Aqui já nos mostra um caráter de Deus. Porque nesse cenário o povo já estava passando pelas 10 pragas. Tinha acontecido 9 pragas das 10. A última que faltava era a morte dos primogênitos.
E o que a Bíblia diz sobre as pragas é que quanto mais elas aconteciam, mais Faraó se enrijecia. Quanto mais elas aconteciam, mais o coração de Faraó se fechava. Quanto mais elas aconteciam, mais o serviço escravo aumentava, porque a Bíblia diz que Faraó aumentou em cargo e tirou os mantimentos. Então ele pediu para que o povo, por conta das pragas, agora vocês vão produzir o dobro do que vocês produziam, com a metade do recurso que vocês tinham antes. Então o cenário não é de libertação. O cenário não é de festa. O povo está com raiva de Moisés. Se você der continuidade na sua leitura, você vai ver que o povo só vai reconhecer que Moisés era de Deus quando o mar se abre. Depois que o povo atravessa o mar, a Bíblia diz assim: então agora confiaram que Moisés era realmente um homem de Deus. Então, o que você precisa entender é que nesse cenário de Êxodo 12, nada estava favorável, não era um período de festa. Era um período de escravidão mais severa do que todos os 400 anos que eles tinham vivido. E agora Deus vai pegar Moisés e vai falar assim: Moisés, deixa eu te chamar para uma transição sem a transição ter acontecido. Porque ele fala no dia 1 de Nissan, esse é o primeiro mês do ano para vocês, porque marca uma transição que eu vou tirar vocês do Egito. Só que ele vai dar continuidade dizendo no versículo 13: e o 14º dia desse mês, ou seja, o 14 de Nissan, vocês irão matar um cordeiro, irão passar pelo sangue na porta e toda a instrução de Páscoa que a gente vai dar depois numa outra live. Mas o que eu quero que você entenda é que Deus está chamando o povo para uma transição no espírito sem a transição no físico ter acontecido ainda. E esse é um caráter de Deus. Deus, ele sempre, quando ele chama Abraão, ele vai falar: Abraão, deixa eu te dar, conta as estrelas do céu. Só que se você ver, isso é Gênesis 16, se eu não me engano, ou 17, às vezes eu sou ruim de endereço. Mas se você continuar lendo esse mesmo capítulo da promessa das estrelas do céu, você vai ver uns versículos um pouco mais abaixo, dizendo assim: então o sol se pôs. Gente, alguém vê estrela de dia? Alguém consegue enxergar estrela de dia? O Senhor está falando para Abraão: conte o que você não está conseguindo ver. Porque a gente ouve mensagens falando da estrela no sentido de numérico, porque as estrelas são muitas e Abraão não conseguia contar porque são muitas estrelas. Mas, na verdade, o que Deus está dizendo a Abraão é: olhe para o céu, não tem estrela porque está de dia, conte elas. Eu quero que você acredite em algo que você não está vendo. Porque mesmo as estrelas incontáveis ainda seria possível apalpar, seria possível ver com os olhos. Apalpar não, né? Misericórdia. Mas o que o Senhor está falando para Abraão é: você não está vendo, mas eu estou te dando uma promessa. E agora o Senhor está repetindo esse padrão com Moisés. A transição não aconteceu, o coração de Faraó está fechado, mas transicione um ano, faça ano novo. Agora é o primeiro mês do ano. Então eu fico imaginando Moisés celebrando. Gente, isso aqui é ano novo, Deus falou que vai celebrar. E o povo, e Moisés? Você já falou isso? Porque as pragas dão um tempo de quase um ano acontecendo. Então Moisés, você está falando isso o ano inteiro, que Faraó ia liberar nós. Então, eu quero que você entenda no seu espírito que o Senhor está te chamando. Nós estamos vendo dias em que nós precisamos nos posicionar nesse lugar de acreditar no que não vemos. Essa é a raiz da sua fé, querido. Nós estamos vivendo um evangelho fraco no Brasil que nos leva a acreditar só no que nós vemos. Então, se o profeta é validado, só se o meu carro vir. Se o pastor é validado, só se essa igreja, se a oferta que eu fiz nessa igreja funcionar. E o Senhor está dizendo: você precisa transicionar. Gui, mas eu não estou vendo transição nenhuma na minha vida. Mas o meu serviço ainda está do mesmo jeito, mas a minha casa está do mesmo jeito, mas a minha vida espiritual está do mesmo jeito. O convite é: transicione sem ver. Transicione sem estar acontecendo nada. Você ainda está no lugar de escravidão, mas está tudo bem, o ano transicionou. Tá dando para entender? E aí, agora, você vai ver que Deus, ele vai seguir um padrão desse calendário. Porque você poderia dizer para mim: ok, mas isso foi só para o povo de Israel quando eles saíram do Egito. Mas quando você começa a ler a sua Bíblia, e toda vez que a Bíblia dá datas, isso é muito importante. Infelizmente, na nossa tradução, se perde muita coisa. Mas você vai ver que Nissan
sempre vai ser um sinônimo de transição para o povo de Israel. Então, por exemplo, lá em Êxodo 40, no segundo ano que o povo está no deserto, em Nissan novamente, ou seja, nesse período de transição do ano, em Nissan, acontece agora a inauguração do primeiro tabernáculo. A inauguração do que você conhece lá como átrio, santo lugar, santo dos santos. Então o Senhor está mais uma vez fazendo uma transição na terra. Porque o que significava o tabernáculo? A morada de Deus na terra. O Senhor estava separando um lugar, santificando esse lugar para morar entre o homem. Então, mais uma transição acontecendo na terra, o Senhor descendo e se fazendo residência na terra em Nissan. E aí você continua, depois de toda a profecia, que a terra prometida seria conquistada, Moisés morre, Josué assume o governo. Lá em Josué 4,19, quando é que o povo atravessa o Jordão para conquistar Jericó? Nissan. Então você percebe que o calendário de Deus ele começa a funcionar a partir desse período. Aí você percebe, eu vou citar alguns eventos para você. O templo está desconstruído, já segundo templo, já templo de Salomão, reis, você sabe um pouquinho, se você não sabe a gente estuda depois, mas o povo de Israel se divide, reino do norte, reino do sul, né? Os templos são quebrados, o templo é quebrado, as leis são roubadas, é assim que nós chegamos em Juízes depois, com tanta sujeira no meio do povo, porque os pergaminhos eram enterrados. Josias, por exemplo, é um rei que vai ler os pergaminhos e fala, nossa, nem sabia que isso aqui existia. Mas dentre esses reis, Ezequias, lá em 2 Crônicas 29:3, eu não vou pedir para você abrir para a gente não gastar muito tempo, vai anotando e você confere depois. Mas lá em 2 Crônicas 29:3, Ezequias resolve abrir as portas do templo e começar a consertar o templo, resgatar novamente a essência de Jerusalém. Quando isso acontece? Em Nissan. E aí agora você vai ver Neemias também, quando os muros de Jerusalém estão caídos, o templo está derrubado, toda a cidade está assim, sem habitantes, assoladas por corvos. E aí agora o rei vai liberar Neemias para poder reconstruir os muros, para poder restaurar o povo, trazer de volta o povo. Quando? Lá em Neemias 2:1, em Nissan. E agora o principal, a profecia de Isaías. Eis que vi, e um povo que jazia em trevas viu uma grande luz, uma transição das trevas para a luz, uma transição essa que quem fez Cristo, o qual também é descendente de uma tribo específica. Qual tribo? Judá, Nissan. E aí ele vai morrer na Páscoa. Você sabe que Cristo é o Cordeiro Pascual e a Páscoa vai representar essa transição das trevas para a luz. Quando? Em Nissan. Então é um calendário que se aplica somente ao povo de Israel no Egito? Não. Esse é um período de ano novo. Os que os rabinos estão falando, o que o seu pastor faz no dia 31 de dezembro, não interessa. O ponto é o que a Bíblia está dizendo. Então, querido, se você celebra na sua igreja seu ano novo, glória a Deus. Se você celebra com o judaísmo, glória a Deus. Mas o que você precisa entender é que a Bíblia está te dando também uma data. Não estou falando agora para você desguardar nenhuma das outras datas, mas você precisa observar o que a Bíblia está dizendo. E aí nós perdemos isso porque você vai ver que, inclusive, se você abrir um mapa, qualquer mapa, mapa mundi, você vai ver a Europa desenhada no centro. Isso se chama eurocentrismo. Nós estamos vivendo, desde a época em que Roma estava no poder, há 2000 anos atrás, nós estamos vivendo o eurocentrismo até hoje. E aí, quando você vê ali, eu vou passar bem rápido por essa história, que a gente tem aulas sobre esse assunto bem mais profundas, tá bom? Mas é porque você precisa entender por que nós precisamos estar indignados e nos posicionarmos nessas festas. Porque quando Constantino o povo... Pausa. Depois de Atos, a igreja é perseguida. Ok? Em Atos, na verdade, começa a perseguição da igreja, Roma começa a perseguir os cristãos, que na época era chamado de a seita do caminho. E aí eles passam ali praticamente 300 anos sendo perseguidos. Você conhece até aquela música do Coliseu, né, que o Coliseu não matou a igreja porque era uma das formas que Roma tinha de matar os cristãos, né, colocando eles para lutar com gladiadores, lutar com leões, e assim era a forma como morriam os cristãos. Agora, em 300 depois de Cristo, um homem chamado Constantino
um governador de Roma, um imperador de Roma, vai se converter. Porque ele começa a ver que o cristianismo está crescendo demais. Mesmo matando, mesmo perseguindo, Roma não consegue controlar. E agora, a única cartada que eles têm para não perder o governo é se converter e se aliançar ao cristianismo. Constantino não se converteu. Constantino se aliançou para não perder governo, para não perder poder. E aí você vai ver, por exemplo, um deus que eles tinham chamado Pólux e Castor, que era deus dos navegantes, deuses gêmeos, filhos de Maia, se transformarem em Cosme e Damião, que também são os deuses de navegantes. Faz sentido? Porque eles começam agora ok, já que esses deuses precisamos ser monoteístas, vamos transformar os nossos deuses em santos católicos. E aí, entre isso, você precisa lembrar que tem uma profecia lá em Daniel 7:25, que eu amo essa profecia, porque é o que quebra o antissemitismo na igreja. Porque Daniel diz assim, ele está falando sobre as 4 bestas, sobre o espírito do anticristo e o que ia acontecer na terra. Em Daniel 7:25 ele vai dizer assim, esse espírito vai se empenhar, e a palavra empenhar é empenhar, trabalhar com ardez, trabalhar firme. Ele vai se empenhar em mudar o calendário e as festas do povo santo. E agora Constantino vai fazer, lá em 365, deixa eu ver, 325, um concílio chamado Concílio de Nicéia. Sabe qual é o ponto principal desse Concílio de Nicéia? Se você abrir o seu calendário, você vai ver que a Páscoa muda todo ano, certo? Uma vez é em abril, outra vez é em março. Por que essa Páscoa muda todo ano? Você vai ver por quê. Pesquisa na internet, não precisa ficar só aqui não. Joga lá na internet. Nesse concílio de Nicéia, porque a Páscoa tinha uma data. Quando que era? A gente leu? 14 de Nissan. Mas agora Constantino fala assim, ok, somos monoteístas, vamos guardar a Páscoa também. Só que eles tinham uma deusa chamada Ostara, vindo na verdade da cultura nórdica, dos etruscos, que entra no panteão ali junto com Aprile, uma das suas deusas também, deusa da primavera. Quando ela era cultuada, deixa eu te contar uma coisa sobre Ostara. Sabe como a história dela é que ela uma vez salvou um passarinho transformando ela em lebre. Esse passarinho estava machucado e ela transformou esse passarinho em lebre. Por ser um passarinho e agora por ser uma lebre, ela vira uma lebre que bota ovos. E o povo pintava os ovos para oferecer a Ostara, porque ela tinha transformado um passarinho em lebre. E aí agora essa cultura nórdica entra também em Roma, junto com o seu panteão, porque Roma tinha conquistado os nórdicos. E aí agora entra, ok, vamos celebrar a Páscoa, mas vamos fazer o seguinte, vamos mudar de 14 de Nissan, esquece 14 de Nissan, vamos fazer alguma coisa próxima. Que tal a primeira lua cheia da primavera? Exatamente na data de culto a Aprile e a Ostara. Então, se você pesquisar aí a sua Páscoa, que você celebra na sua igreja, no seu calendário, porque o nosso calendário parece um calendário cristão, mas você vai ver que ela vai mudar de acordo com a lua cheia, alinhado com as festas de Ostara. Porque a Páscoa, a Pessa, ela é, inclusive em inglês, ela vai se chamar Easter, porque é Esther, Ostara. Ok? Então, a Pessa judaica, ela é dia 14 de Nissan, ela não é dia 3 de abril, nessa data que está aí no seu calendário, ela é dia 1 de abril. E às vezes ela cai até com 15 dias de diferença. Hoje, esse ano, é que vai cair ali pertinho. Ok? Então, por que eu contei isso? A gente não vai falar de Páscoa hoje, mas eu contei isso para você entender que existe uma deturpação do calendário. Existe uma deturpação do Ano Novo. Quem estava na live passada viu que a gente falou exatamente sobre o Ano Novo. Sobre o espírito de Januário, espírito de ansiedade, tenta te roubar. A gente já falou disso lá na estação do inverno. Então, o período do inverno, que é o período de dezembro, seguindo Israel, não é um período de transição. O período de transição é esse, primavera em Israel. Ok? Por isso que nós chamamos de primavera espiritual. Mas eu amo uma profecia em Zacarias 9:13 que diz assim: e nos últimos dias suscitarei os teus filhos, ó Sião. E a palavra filhos aqui vai dar entendimento também para
ensinos. Suscitarei os seus ensinos, ó Sião, contra os ensinos da Grécia, contra os ensinos de Roma, porque Grécia e Roma é a mesma coisa. Então, nós estamos vivendo dias, eu estou observando nesses últimos 2 anos uma movimentação do calendário judaico, às vezes até sem entendimento, mas uma movimentação do calendário judaico diferente entre os pastores, igrejas, e glória a Deus por isso, porque o Senhor está levantando os arcos. Esse versículo vai dizer, eu vos lançarei como arcos, como flechas contra a Grécia. Nós estamos enchendo as nossas aljavas com os ensinos puros de Sião. Amém. Não é judaísmo. É Bíblia. Amém? Então, nós estamos passando por esse período de ano novo. Juntando aqui agora, antes da gente orar sobre isso, o ano novo ele precisa acontecer na primavera, porque é a estação da luz direta. Então, nós temos 4 estações no ano. Mas dessas 4 estações, o pastor Moacir vai falar um pouquinho melhor sobre isso. Ele vai dividir em 2. Estação de luz indireta e estação de luz direta. Então, luz indireta, outono e inverno, porque é quando o sol começa a ficar mais longe. Luz direta, primavera e verão. Então, agora a primavera, inclusive, hoje nós estávamos conversando na mesa, algo muito importante, porque o Senhor começa a demarcar território pelo leste. Ele sempre vai começar, tanto que o vento que abre o mar, Moisés estende o cajado, mas leia lá de onde vem o vento. Do leste. Se você olhar a organização das tribos ao redor do tabernáculo, Judá, Isacar e Zebulon, as tribos da primavera, inclusive a tribo que nós estamos entrando agora está posicionada onde? No leste, na entrada do tabernáculo. Virado para o nascer do sol, virado para o leste. Então nós estamos debaixo dessa unção, a unção de marcar território, a unção de iniciar. 2 Samuel 11 vai dizer que primavera era o tempo em que os reis iam para a guerra. E exatamente nesse capítulo é onde vai contar a história de Davi com Betseba. Então, o tempo em que era para estar no palácio era no inverno. Quando Davi decide não se movimentar com a estação, o tempo era de ir para a guerra e Davi fica no palácio, ele cai com Betseba. Então, quando você não está alinhado ao calendário de Deus, existe uma brecha dos tronos, que a gente vai falar depois. Entende? Então, nós estamos entrando nesse lugar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa sobre a estação. Nesse lugar da estação de guerra, da estação de mudança, da estação de conquista de território. O ser que representa, a gente vai ter 4 seres nos céus. Serafins e querubins com 4 faces diferentes. Porque Ezequiel vai vê-los como serafins e Apocalipse vai vê-los como querubins. E ambos vão ter essas 4 faces. Então, 4 faces que representam cada uma estação também, assim como representam um evangelho. E agora, o ser que vai representar a estação da primavera é o ser do leão. Por quê? Porque Judá é uma bandeira de leão. O Moacir vai falar disso. Então nós estamos recebendo essa unção de força, essa unção porque o inverno é cansativo, o inverno congela, como a pastora leu, saia para fora, as raposas não estão mais lá fora, porque um leão está aqui na porta da caverna. Raposa tem medo de leão e o ser do leão está sendo ativado sobre esses dias. Então, nós nos posicionamos debaixo dessa unção, uma estação de fogo, uma estação que o gelo é derretido, o fogo se reacende. O interessante, nós falamos ontem na igreja, e encerro por aqui, que Elias pede fogo para cair do céu. Fogo cai do céu, mas esse fogo não mata nenhum dos profetas de Baal. Sabe o que mata os profetas de Baal? A espada de Elias. E é esse o tempo em que o Senhor está dizendo: fogo está no altar, sinal já caiu, mas agora passe a mão na sua espada. Senhor, eu oro em nome de Jesus. Nós nos posicionamos debaixo desse portal de primavera. Nós recebemos em nosso espírito agora, nós recebemos, Senhor, a unção
da primavera, nós saímos para fora. Assim, Senhor, como o Senhor disse em Cantares, saia para fora, minha noiva, as raposas não estão mais aqui. Nós trocamos as nossas vestes do inverno, agradecemos pela estação do inverno, agradecemos pela proteção, agradecemos porque o Senhor enviou anjos específicos para essa estação, mas nós autorizamos agora na terra a troca desses anjos, autorizamos agora na terra a troca das armaduras, recebemos novas armas, recebemos nova espada, espadas que estavam enferrujadas, autorizações que estavam sendo esperadas. Nós oramos agora em nome de Jesus. Elias, o altar foi reconstruído. Elias, o fogo está descendo no altar. Agora passe a mão na sua espada, faça guerra com o espírito de Jezabel, faça guerra com o espírito, faça guerra com os principados. Senhor, nós recebemos o nosso espírito unção para guerra, unção para avançar, unção de primavera. Nos posicionamos, aquecemos o nosso espírito no Senhor. Fogo dos céus nós pedimos, aqueça o nosso espírito, que anjos de fogo sejam ativados, assim como Eliseu abriu os olhos de Geazi e disse: vejam os anjos de fogo que estão ao nosso redor. Eu oro em nome de Jesus, abra os nossos olhos, Senhor, abra os nossos olhos, que anjos de fogo sejam posicionados, e agora em nome de Jesus nós dizemos sim. Fala, Espírito Santo, o que é que você quer transicionar, o que é que o Senhor quer mudar, o que o Senhor quer dizer. Nós dizemos sim para a transição, aonde é o deserto, aonde é a terra prometida. Nós cortamos agora, pedimos, vento do leste, abra o mar, abra o mar que estava se fechado. Nós dizemos agora, assim como o Senhor disse a Ezequiel, deu uma ordem aos ventos, nós chamamos agora vento do leste, abra o mar em nome de Jesus. Jordão, se abra, terra prometida, se abra. Nós dizemos sim à transição, Senhor. Nós dizemos sim à transição, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Senhor, também, Pai, quero declarar agora que todos aqueles que estavam atolados na lama por causa da chuva do inverno, na frieza de alma, de coração, no isolamento, na depressão, são removidos agora de toda paralisia, de todo esconderijo, por causa das ameaças, por causa das vozes contrárias. Nós tiramos agora os teus filhos agora de toda, Senhor, caverna, de todo esconderijo de rocha, de todo medo, de toda palavra de medo, de ameaça. Em nome de Jesus, nós declaramos que cessa o isolamento, nós declaramos comunidade, andar em comunidade, andar em comunhão, em nome de Jesus. Que o fogo do Senhor queime toda depressão, toda solidão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós declaramos agora o avanço, a ampliação, as forças na perna, a mobilidade para andar, para sair para a conquista, para sair para o avanço. Em nome de Jesus, todo joelho trôpego é fortalecido agora. Você é impulsionado pelo vento do leste para se apossar, para se posicionar no lugar que o Senhor tem. Frio, toda frieza, todo gelo de alma. Seja tomada agora com o fogo do Senhor. E haja, Senhor, interno, de dentro para fora, o fluir dos rios de água viva do nosso interior. Em nome de Jesus. A terra tremeu e agitou-se, e os fundamentos dos montes se abalaram. Estremeceu porque ele se irou, das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saíram brasas vivas de fogo. Ele abriu o céu e desceu, as nuvens escuras estavam sobre os seus pés. Montou em um querubim e voou sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu esconderijo, de escuras nuvens cheias de água.
abrigos que o envolvia. Quando dos céus trovejou o Senhor, atirou as suas flechas e dispersou os inimigos com os seus raios. O fundo do mar apareceu e os fundamentos da terra foram expostos. Saímos agora, Senhor, das águas. Saímos agora das águas de Leviatã. Saímos agora em nome de Jesus das águas de Aquário, dos tronos da estação passada. Saímos agora do orgulho. Saímos agora da quebra de aliança. Toda aliança que foi quebrada nesse tempo, roubada por Leviatã, roubada por orgulho, vomite as águas de orgulho agora. Abra os céus e nos retire das águas. Saímos das águas, vomitamos as águas de Hades. Nos posicionamos como guerreiros do seu exército. Eu sinto que pessoas aqui estavam pensando em abrir mão do ministério, influenciada pelos tronos da estação passada, pela frieza do inverno, e você estava pensando em quebrar a aliança apostólica, você estava pensando em quebrar alianças ministeriais, e nós dizemos agora: toda voz de engano liderada pelo orgulho, vomite agora em nome de Jesus. Espírito de rebeldia que impede a transição, nós te repreendemos agora em nome de Jesus, em nome de Jesus. Também libera um cântico novo. É tempo de cantar. Ele quer ouvir a tua voz. É tempo de cantar, é tempo de cantar, é tempo de adorar, é tempo de entrar com as armas novas, com as armas da primavera, com as armas do ano novo, de adoração, de novos cânticos, de liberação da palavra, em nome de Jesus, de fidelidade, de contemplar a face. Liberamos, Senhor, liberamos sobre os teus filhos, em nome de Jesus. Amém? Querido, pastor Moacir. Aleluia! Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus. Queridos, continuando aqui o que o Guilherme, deu o prelúdio, foi falando a respeito do mês de Nissan. Eu vou me ater com vocês nisso. É muita coisa para a gente passar. E assim, nós... A gente tenta se conter o máximo para resumir, para que você entenda. E o objetivo central da live é te dar armas. É que você tenha armas para poder entrar nesse tempo com entendimento, tomando posse daquilo que o Senhor tem estabelecido para nós. Nesse tempo, Guilherme falou muito bem, a igreja de Cristo, o Espírito do Senhor está soprando um avivamento aqui, de entendimento, para que a igreja resgate aquilo que ela perdeu, mas ela precisa ter um entendimento, entender aquilo que foi subtraído, foi ocultado, e que agora o Espírito do Senhor move a igreja. E é muito bom ver as pessoas com fome e sede desse conhecimento. E restaurar o calendário bíblico é o primeiro passo em rumo da conquista de tudo aquilo que nos é garantido por direito. Esse mês é o mês em que nós celebramos a Páscoa, a Pêssah. A Páscoa, ela fala daquilo que Jesus alcançou para nós, né? Há um louvor antigo que diz: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Mas por muito tempo, isso foi só um cântico. As heranças que foram conquistadas para nós em Cristo, e que ele pega e nos enxerta na videira, por muito tempo nós deixamos isso, e agora o Espírito nos traz de volta, porque isso é direito nosso, é nossa herança. E resgatar o calendário bíblico é algo muito poderoso, porque você entra no entendimento dos meses. Isso é tão importante que o Eterno incumbiu uma tribo com a responsabilidade, com a capacidade de entender os tempos, as épocas, estações, que era a tribo de Zebulon.
Era uma tribo que foi dotada, capacitada por Deus para guardar esse entendimento. Para você ver como isso é um tesouro tão importante. E louvado seja Deus por esse tempo. Nissan é um mês de bênçãos. Se há um mês que eu amo, são 2 meses, Elu e Nissan. Nissan é um mês maravilhoso, e porque ele é o mês em que traz para nós a redenção. Eu digo que Nissan é o mês da redenção. Quem esteve conosco no encontro, na imersão de Torre, Guilherme, a preleção dele no final, fazendo ali, né, a montagem de como era o acampamento de Israel em volta do tabernáculo, e que formava as tribos na sua ordenação, elas formavam uma cruz, e na cabeça dessa cruz, apontando para o lado leste, que é o nascer do sol, né, estava a tribo de Judá. E esse mês de Nissan, quem entra abrindo esse mês, né, a tribo que vem trazendo a regência do mês de Nissan, é a tribo de Judá. O ponto cardeal que está ligado ao mês de Nissan é o leste, né? E aí entra a estação da luz direta, porque o leste aponta diretamente para o nascer do sol. Então, Nissan, ele vai trazer consigo a abertura do mês da luz direta. Isso é algo que a gente já falou, Guilherme falou, só estou lembrando aqui, e a gente vai trazer um estudo mais elaborado sobre isso. E o que isso traz para nós? Qual é o entendimento que nós podemos alcançar? Nissan é o mês de início. É o início determinado por Deus, está lá em Êxodo 12. Guilherme acabou, ele leu aí, está lá em Êxodo 12, versículo 2. Quem fala é Deus, porque o texto diz assim: e disse o Senhor a Moisés e Arão. Então, quem disse foi Deus. Quem determinou que Nissan seria o primeiro mês do calendário bíblico, do calendário do povo de Deus, foi o próprio Deus. Assim como ele depois chama Moisés e diz: Moisés, eu vou te mostrar, e você tem que ter o cuidado de fazer exatamente da maneira como você está vendo aqui. Não pode ser diferente. Você não pode chegar lá e mudar a cor, você não pode chegar e aumentar 1 centímetro, tem que ser do jeito que eu estou te mostrando. Então, quem determinou que Nissan seria o mês do início, o mês do começo, o mês da abertura, o mês da cabeça, né? O mês que é o Rosh, o cabeça, o que começa, o que inicia. Então, só nisso aí, a gente já tem um monte de apontamentos proféticos para Nissan, e eu quero disparar para você aqui uma unção ligada a Nissan, que você entra no período da unção do rompedor. Você está sendo capacitado, ungido neste tempo para romper, para atravessar. Aleluia! Porque foi isso que Deus fez em Nissan. Deus traz sobre o seu povo a libertação, a quebra das cadeias, a consagração dos primogênitos e rompe com Israel. E rompe com Israel do cativeiro, rompe com Israel do Egito, rompe com Israel pelo meio do mar, rompe com Israel pelo meio do deserto. Nissan é o mês em que o Senhor traz a unção do rompedor. É para você avançar e romper. A unção desse tempo é uma unção de equibalo. É onde Deus vem com uma unção violenta, te projetando para um novo tempo, sem a possibilidade de voltar. Porque depois que Israel rompeu e atravessou o Mar Vermelho, o caminho do mar fechou e Israel não tinha como voltar. Agora era caminhar e ir para frente. Amém? Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos prosseguir, né? Com os nossos olhos postos, fixos, no autor e consumador da nossa fé. Nissan traz tudo isso. Então, aqui Deus define o tempo a partir da redenção. Então, em Êxodo capítulo 12, versículo 2, Deus está definindo o tempo.
E ali que Deus começa a estabelecer o Moedim, os tempos determinados de encontro com ele. É a partir de Nissan que Deus começa a estabelecer o seu calendário. Então, estar atento a isso não é judaizar a igreja, não. É andar alinhado com o princípio e o propósito do reino. A palavra de Deus diz que o povo perece por falta de conhecimento. E o que Deus está fazendo nesse tempo, em que nós estamos caminhando para um alinhamento, uma convergência profética, onde as profecias estão se cumprindo assim em larga escala, em que o leão da tribo de Judá se aproxima, aleluia. Ele morreu como um cordeiro, ressuscita agora como um leão, e vai voltar como leão, né? Rei dos reis, Senhor dos senhores. É o tempo de convergência profética, de alinhamento profético, um monte de coisa acontecendo. E o que acontece com isso? O Espírito do Senhor começa a trazer um despertamento para a igreja. Eu sempre digo isso. Nós estamos vivendo a parábola das 10 virgens. Enquanto 5 nécias ainda estão tentando, acordando e querendo buscar revelação em outros lugares, tem um grupo de noivas que guardou o azeite e que agora acende a lamparina e começa a enxergar a reta final para encontrar com o noivo. Então, a restauração do calendário é isso. Deus aqui, em Êxodo 12, com Nissan, ele começa a definir o seu calendário espiritual, o calendário espiritual não para Israel, mas para a humanidade, para aqueles que são chamados seu povo, né? Porque quando o Senhor fala lá com Salomão, ele não diz, se Israel que é o meu povo chamar, não, ele diz, se o meu povo, e aí lá na frente nós vamos ver os profetas dizendo, ele comprou para si homens e mulheres de todas as línguas, tribos e nação, constituiu para si um povo que não era povo. Então ele está falando não só dos judeus, mas ele está falando de nós, da igreja, que em Cristo somos enxertados na videira, que não somos judeus, mas fomos aproximados, e agora nós temos acesso, aleluia, a essa redenção e a essas verdades. Então agora ele estabelece o seu calendário para o seu povo, para aqueles que chamarão pelo seu nome. Êxodo 12, 13, vai se cumprir lá em João, capítulo 1, versículo 29, o sangue do cordeiro como selo e proteção. Nissan fala de redenção, porque está diretamente ligado à Páscoa, ao que aconteceu com o povo de Israel. Deus redimiu aquele povo, resgatou aquele povo, trazendo sobre eles a proteção do sangue, guardando a herança, que foram os primogênitos, não é isso? E então, Nissan traz uma unção de redenção, de resgate, de proteção contra o juízo. Eu falo algo assim, muitas pessoas falam comigo, perguntam, pastor, mas a respeito das coisas que estão acontecendo no Brasil, em vários lugares ao redor do mundo. O senhor entende? Isso é juízo? É juízo. É juízo. Nós estamos vivendo o tempo de juízo de Deus. Mas o juízo do Senhor, ele cai sobre aqueles que andam na desobediência. Em Nissan, o sangue do cordeiro cobre os filhos, aqueles que são ligados na herança do Senhor, através do sangue do cordeiro derramado. Então, a redenção, a proteção contra o juízo, porque o que Deus estabeleceu na 10ª praga foi juízo. Mas o juízo, diferente das outras 9 pragas, que aconteciam e não aconteciam na terra de Gósen, que apesar de ser um território no Egito, não acontecia em Gósen. Agora, a 10ª praga vai acontecer em todo o território do Egito. Até mesmo na casa do hebreu, se ele não cumprir o princípio do sangue nos umbrais. Então agora, para escapar desse juízo, Israel tinha que obedecer um princípio e um comando direto.
Pega um cordeiro ou um cabrito de 1 ano, no início do mês, no primeiro dia de Nissan, está lá em Êxodo, você separa esse cordeiro, separa esse animal, e no dia 14 você imola ele, e o sangue você vai passar no umbral. Porque o destruidor vai passar, e se não houver o sangue no umbral, se não houver esse sinal de obediência, o símbolo da graça redentora, o juízo vai entrar mesmo na casa daqueles que são herdeiros de uma aliança e vai ceifar a herança. Então Israel escapou da praga não porque era filho de uma promessa, mas porque obedeceu a um princípio. Então entenda que a promessa de Deus se estabelece através da obediência do princípio. E é isso que Moedim vai fazer. Vai restaurar a disciplina e o princípio que a gente tem perdido. E Deus está resgatando. Então, Nissan tem a tribo de Judá, né? Que traz bênçãos diretamente ligadas a esse tempo. Judá traz a bênção do louvor, e é algo lindo, né? Porque o próprio nome Judá fala sobre isso, louvor. Está lá em Gênesis 49, versículo de 8 a 10. E Deuteronômio 33, 7. Em 2 Crônicas, capítulo 20 e 22, a gente vê claramente Judá sendo estabelecido, alinhado, né, com essa questão do nome e da unção que essa tribo carrega, porque ali os cantores, né, de Judá se colocam à frente do exército e saem à frente louvando ao Senhor, cantando cânticos de livramento, e aí o Senhor vai à frente, move o mundo espiritual, eu digo a frequência de guerra que desbarata o inimigo. Nós estamos vivendo, querido, um tempo, abrindo o apêndice rapidinho, nós estamos vivendo um tempo do ataque de Ares, e ele anda alinhado com Fobos e Daimon. E são demônios que trazem medo, intimidação, terror, e a gente está vendo isso. Então, como é que eu venço essa frequência? Através da adoração. Então, Nissan aponta para isso. A tribo de Judá fala diretamente de louvor e adoração, né? O louvor e a adoração, ele entra como arma de guerra e defesa. Nós estamos entrando numa estação de guerra, mas nesse tempo, a nossa guerra é de resistência. Então, aí nós vamos ter a adoração como arma de guerra, de ataque, mas principalmente de defesa. Salmo 32, 7. Tu me cercas com alegre cantos de livramento, né? Então a adoração, ela muda a frequência, né? Ela lança, ela derruba estruturas que vão trazer depressão, angústia, medo, fobias. A adoração, ela vai quebrando isso. Judá, ele revela governo espiritual, né? Sobre o adversário, está lá em Gênesis 49, 10. E Jesus, ele personifica o cumprimento dessa profecia, né? O estabelecimento físico dessa unção. Lá em Lucas 10, 19, a gente vê isso. Jesus ali como leão da tribo de Judá, outorgando aos seus discípulos autoridade e poder sobre toda a força do inimigo. Eles que vos dão poder e autoridade para pisar toda a força do inimigo, né? Serpentes, escorpiões, nada vai te fazer dano. Então, Jesus ali se levantando como leão da tribo de Judá e estabelecendo essa unção, soprando sobre os discípulos o Espírito. E também traz a unção de realeza e vitória. Eu sempre digo, a igreja é militante? Sim, é militante. Mas é uma militante vencedora, mais que vencedora. Porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Até porque, amado, nós não precisamos derrotar o diabo. Porque o diabo já está derrotado, o inimigo está derrotado, as forças do inferno estão derrotadas. O que precisamos fazer é manter a nossa posição. Por isso a palavra do Senhor diz, resistir ao diabo. E ele fugirá. Então, nessa estação em que entramos, né, que estaremos entrando, a estação de guerra, da batalha dos reis, sobre nós está a unção da realeza. Nós somos de uma linhagem real, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, né? A gente tem tudo isso. Apocalipse 5:5 vai falar sobre isso, né?
Nós temos essa unção de realeza e de vitória. Nissan traz a bênção da primícia. Está lá em Levítico 20, versículo 10 e 11, né? E essa unção da primícia, porque em Nissan foram separados os primogênitos, os primeiros filhos, e ali simbolizando Israel sendo consagrado como primícia das nações, né? E como primícia das nações, então nós vamos ver que a tribo de Judá, intrinsecamente ligada a Nissan, ela ativa essas bênçãos, né? E a bênção da primícia, ela ativa provisão, sustento, multiplicação. Então é tempo de primiciar. Dentro desse período também a gente vai começa-se a retirar a primícia no período de Nissan. E eu daqui a pouco vou falar da tribo aqui mais um pouco, mas no período de Nissan começa-se a contagem do Homer, porque o nome de Nissan ele tem um outro nome que é Abib, e Abib fala de amadurecimento da semente, as primeiras sementes a amadurecerem. Então, a primícia começava a ser contada, porque tem a contagem do Homer, enfim. Isso vamos ter outra live para te explicar. Só para que você entenda tudo que esse mês envolve. Então, é bênção de novos começos, né? Nissan carrega quebra de ciclos antigos, ciclos viciosos. É esse tempo de quebrar esses ciclos. Início de um novo caminho, porque nesse período de Nissan, Deus abriu caminhos para Israel passar aonde não tem caminho, e essa é uma característica do Eterno. Deus fará caminhos onde nunca existiu. Nissan é o tempo de vivermos isso. A bênção de Nissan é redenção, porque traz libertação espiritual, proteção, porque Deus guarda o seu povo, governo e autoridade espiritual por causa da tribo de Judá. E Jesus agora é o leão, né? Jesus, ele vem de Judá. Judá, ela se tornou a tribo da regência porque Judá recebe a porção da primogenitura que Rubens perde por conta da sua desonra. Porque Rubens semeou uma grande desonra naquela história em que Rubens se deita com a mulher do pai, e por causa disso Rubens agora perde a primogenitura. Querido, a Bíblia deixa muito claro que a primogenitura, ela não está... ela, por ter nascido primeiro, não te garante a bênção da primogenitura. A bênção da primogenitura não está garantida porque você nasceu primeiro. Até porque a Bíblia vai mostrar em vários momentos essa bênção sendo trocada, né? Na história de Manassés foi assim, com Rubem, com Esaú e Jacó foi assim, com o Judá, né? Com Rubem foi assim. Quem recebe agora a bênção da primogenitura é Judá. Judá se torna agora o líder, aquele que vai herdar a herança de liderança do clã de Israel, né? Então agora Judá vai à frente, por isso, na arrumação das tribos, no acampamento, Judá fica na cabeça, ali com os seus outros irmãos, apontando para o nascente do sol, recebendo os primeiros raios solares, né? Judá está ali na cabeça, na crista, apontando para o governo. E aí Jesus, ele é da tribo de Judá, porque está ligado a isso, a governo. O reinado que perpetuou de Israel foi da tribo de Judá. A Davi foi prometido a herança, a manutenção, né, do trono da tribo de Judá. Então, para eu poder fechar aqui, a letra ligada a isso, a esse ponto de governo, de liderança, de abertura, de começo, e o Guilherme falou, né, que quando o Senhor, ele é o vento que sopra para poder abrir o mar,
veio do leste, e a letra ligada a vento, a sopro, é a letra rei. E essa letra está ligada diretamente ao nome do Eterno. É Yud Rei Vav Rei. A letra rei, ela representa o espírito, o sopro, o movimento, aquilo que impulsiona, né? O espírito. O primeiro momento na Bíblia em que essa palavra espírito ela é falada ali quando Deus o espírito se move sobre a face das águas e depois o espírito sopra, né? Quando o Senhor sopra o espírito na narina do ser humano, de Adão, e ele levanta, esse espírito está representando aquele sopro do vento que vem sobre a vela, do barco à vela, né? Da embarcação à vela. Então ela precisa de um sopro de vento para que ela tenha um impulso de sair da inércia, para começar a navegar. Então, Rua é sopro, que traz movimento, que traz vida. Nissan opera diretamente com esse ministro da letra rei, que é um ministro de movimento de vida. Ele está totalmente ligado a Nissan, trazendo reinício, né? Vida. Este ministro revela o oculto, torna visível o agir de Deus, porque enquanto o mês anterior, e a gente tem aí o período do livro de Esther em que Deus parece ali oculto, o nome do Eterno não revela, não tem milagre, não tem nada demais acontecendo, a não ser a atuação, Deus movimentando as questões bem naturais para trazer libertação ao povo. Já em Nissan, é milagre, é poder, é Deus se revelando, Deus falando o nome, Deus vindo pessoalmente, Deus com violência, né? Então, Nissan, com o ministro rei, manifesta algo poderoso. Então, esse ministro revela oculto, trabalha trazendo revelações do oculto, do escondido, ele nos auxilia com livramento, direção, guerra espiritual, e está ligado ao dom profético da palavra. Então, nesse tempo, nós temos que ter muito cuidado com o sentido da palavra, né? Porque aquilo que é falado da nossa boca gera manifesta vida e poder. Eu quero orar, né, e ativar nesse tempo sobre a tua vida a unção que Deus tem colocado no meu coração. Nesse tempo é a unção de equibalo, é o que Deus vai fazer para impulsionar para um outro nível, para impulsionar para uma outra direção, te levando para o destino que foi estabelecido e traçado. Israel precisava ir para o seu destino. Então, tudo aquilo que era cativeiro, tudo aquilo que prendia, tudo aquilo que amarrava, foi quebrado. Eu quero declarar as cadeias nos teus pés sendo quebradas. Eu quero, em nome de Jesus, declarar que aquilo que te prendia, toda a inércia, todo espírito maligno que trabalha e que opera na inércia, te mantendo preso, tudo aquilo que é âncora, tudo aquilo que te mantém ancorado e você não consegue zarpar, em nome de Jesus eu declaro agora, sendo quebrado, que em nome do Senhor Jesus, todo o auxílio que o Eterno preparou, toda a ferramenta, tudo aquilo que o Eterno tem preparado nesse tempo, nessa estação, eu declaro a sua casa alinhada com essa palavra, porque você está se abrindo a esse conhecimento, trazendo ao teu coração esse entendimento. Eu quero declarar em nome de Jesus que essa graça alcança a tua casa, a tua família, e que o Senhor comece a estabelecer agora, você que estava sem orientação, sem saber o que ia fazer, procurando uma resposta, eu declaro em nome de Jesus clareza, que o sopro do Espírito venha agora na tua mente e te impulsione na direção daquilo que o Senhor quer em nome de Jesus. Eu declaro isso em nome de Jesus. Eu declaro alinhamento, é tempo de alinhamento. Que tudo aquilo que você via como um mar fechado à tua frente,
Eu declaro que em nome de Jesus, você vai começar a ver, porque Nissan é mês de ver o agir de Deus. Agora Deus se revela e age. Então eu declaro esse tempo, você começando a ver o agir de Deus, sem qualquer sombra de dúvida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro em nome de Jesus que esse é o tempo do mar se abrir à tua frente e de você alcançar não aquilo que você deseja, mas aquilo que Deus estabeleceu como destino seguro para a tua vida. Em nome de Jesus, Pai, que a unção de equibalo, que projeta com violência, sem oportunidade de retorno, trazendo quebra de ciclos viciosos. Meu Deus, em nome de Jesus, em total concordância com a oração dos meus irmãos, eu declaro nesse tempo sobre as nossas vidas, sobre cada pessoa aqui, em o nome de Jesus. Ó Deus, toda confusão auditiva no espírito, que confunde, tenta confundir a tua voz. Senhor, é tempo de ouvir com clareza os teus comandos. Então, toda interferência, ó Deus querido, de vozes que querem se confundir com a tua, são silenciadas agora em nome de Jesus. Em o nome do Senhor Jesus eu declaro isso. Que a clareza de escutar a tua voz, de ouvir de maneira inconfundível a tua voz, Senhor, trazendo destino e direção, em o nome do Senhor Jesus, Pai. Eu declaro isso sobre as nossas vidas e já te agradeço para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Rei também é uma janela. Senhor, nós oramos em nome de Jesus, porque porta se abre de dentro e de fora, mas janela só se abre do lado de dentro. E nós oramos agora por recursos que se abrem, que saem de dentro. Eu oro em nome de Jesus. A palavra de Deus diz: fazei provas e ver se eu não vou abrir as janelas dos céus. Nós declaramos agora a unção de Rei, a unção de Cristo revelada em Rei, que abre recursos de dentro para fora, revelação de dentro para fora, recursos de dentro. Nós oramos em nome de Jesus que seja liberada a unção de Rei sobre esse dia, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu vou falar muito rápido agora, só para encerrar, só para você saber. O pastor Moacir disse que nós estamos. Eu disse também, o pastor Moacir completou sobre tempo de guerra. Você viu que Judá é uma arma de guerra. Ele leu a bênção de Judá, que é um leão. Ele falou um pouquinho da Páscoa. A gente vai ter a live só de Páscoa. A pastora Ângela vai anunciar daqui a pouco. Mas se você estava numa outra live que nós fizemos no final do ano passado, o ano gregoriano, né? Não do ano bíblico. Nem da outra estação. Nós fizemos a live de fundamentação dos tronos. Eu não consigo dar fundamentação agora para você sobre como as estrelas influenciam no nosso corpo, no nosso sangue, na nossa célula. Nós temos partículas no nosso corpo que vibram com as estrelas. E essas estrelas estão caídas. Nós temos uma live de fundamentação que está gravada. Pede depois para a pastora Ângela ou para mim, se você veio dos meus grupos, nós enviamos para você. Mas o trono que se alinha contra, em oposição à tribo de Judá, ao mês de Nissan, com coincidência? Não, porque Satanás sabe os princípios espirituais. Satanás sabe exatamente o que estava sendo liberado nos céus, porque o que você precisa entender, eu sempre digo isso, é que a organização das tribos e todo o tabernáculo está na eternidade. Moisés não tem uma visão, Moisés acessa algo no céu, é o que Hebreus diz, porque uma visão, Moisés estaria ali no deserto e ele viria o tabernáculo. Mas a Bíblia diz, quando Moisés pede para ver o Senhor, ele fala, o Senhor responde assim: eu o trarei para perto de mim na fenda de uma rocha. E é onde Moisés começa a ver tudo isso. E Hebreus diz que Moisés estava no céu e ele foi advertido por um anjo: faça exatamente o que o Senhor está te mostrando aqui. Então, toda essa organização, tudo isso estava sendo liberado desde a eternidade. E Satanás sabia disso.
Então, você vai ver essas casas zodiacais sendo organizadas desde os tempos babilônicos, sendo contra. Ah, mas as casas zodiacais são antes do tabernáculo. Sim, na terra. Mas o tabernáculo já estava no céu. Então, Satanás já tinha acesso a isso. Então, você vai ver todas essas casas zodiacais organizadas contra. E é interessante que Judá é o tempo da Páscoa, que é a morte de um cordeiro, e Áries vai ser representado por um carneiro. Literalmente a oposição do cordeiro. Então, os signos, quando nós falamos de signos aqui, não é porque nós seguimos os signos, mas nós olhamos para ver o que é que está opondo a igreja nesses dias. Ok? E aí, inclusive, o seu calendário gregoriano, o meu também, porque nós estamos debaixo do governo desse século, do príncipe desse século, vai chamar esse mês que é consagrado a Áries de Marte, março. Março vem de Marte. Marte é Áries, só que em Roma. Então, Áries na Grécia e Marte na Roma. Ok? E Áries, tanto Áries quanto Marte, que vai ser o mesmo Deus, ele vai ser o Deus do fogo, o Deus da guerra sangrenta. Coincidência que Judá é a unção de guerra, enquanto um Deus de guerra também se levanta? É por isso que eu sempre vou bater, eu não posso deixar de bater nisso aqui, porque eu sou contra o calendário gregoriano. E aí você queira, não queira, goste de mim, não goste, não tem problema. Eu só tenho 10 dedos na minha mão, não preciso de tanta aliança. Mas quando toda separação de datas vai ser um culto. Ok? Por isso que nós vamos ter o 8 de março, porque 8 de março, o Dia das Mulheres, é uma celebração ao fogo, é uma celebração a mulheres que morreram dentro do altar de Marte, dentro do altar do Deus do fogo. Ok? Então você celebra aí as mulheres, celebrando, na verdade, um altar a Áries, celebrando, na verdade, um altar de guerra, que desperta em você justiça, que desperta em você esse senso de defesa, mas não vem uma defesa do céu, é uma defesa através do fogo. Tá entendendo? Então, nós estamos nesse período aonde, ao mesmo tempo em que, como o pastor disse muito bem, Rê vai falar sobre o poder da palavra, sobre a unção profética da palavra, Áries vai atacar você em guerra na sua mente também. Então, esse é o período de estresse, esse é o período de nervosismo extremo, esse é o período que você precisa, principalmente, o tempo inteiro, mas nesse período, guardar a sua língua, cuidado com as guerras que você faz através da língua. A palavra tem poder e é através dessa palavra que Áries vai começar a atuar. Então, nós falamos disso não para exaltar o trono, sabemos que todos os tronos foram derrubados por Jesus na cruz. A Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, nós estamos em um trono acima de todos esses tronos. Mas você precisa saber o que é que está te atingindo, porque senão você levanta esses altares. Então, nós precisamos nos posicionar contra, não só espiritualmente, nós vamos orar desligando de trono, glória a Deus, mas agora na sua mente, porque do nada algo que não me estressava tanto, agora me estressa demais. Do nada algo que eu nem me importava tanto, agora eu tô aos nervos, eu tô precisando tomar calmante para dormir, eu tô nervoso, não aguento mais ver meus filhos, quero bater com força. Esse é o período de guerra, esse é o período de que Marte vai trabalhar com Phobos, o espírito de fobia. Então é o período, por isso que as notícias estão do jeito que estão. É nesse período, não é à toa que uma lua de sangue se levantou há 2 semanas. Porque começa-se uma atuação de guerra dentro do seu espírito. E você precisa lembrar que Judá não é guerra pela sua força. Judá é guerra pela adoração. Enquanto Marte está dizendo, coloque sangue nos seus olhos, Judá está dizendo, coloque adoração nos seus lábios. Então, você não sai guerreando, levantando espada para qualquer inimigo, porque você viu que é revelação. Então, você não precisa levantar espada para todo mundo. Você precisa de revelação para saber onde conquistar guerra. Você precisa entender que a guerra de primavera, a guerra de Judá, a guerra dessa estação, é guerra estratégica, é guerra de conquista de território. Toda guerra, toda vez que um rei ia para a guerra, porque Samuel, como eu disse para você, diz o tempo em que os reis iam para a guerra. Toda vez que um rei ia para a guerra, um rei não saía do seu trono para fazer qualquer coisa. Ele saía do seu trono para conquistar um território. Então, nós estamos falando de um período que é guerra, sim, mas é guerra estratégica. Então, não sai se enfiando em qualquer guerra, brigando em casa, porque é um período de guerra. Cuidado com isso.
Porque esse é o período onde nós precisamos ser estratégicos. E de onde vai vir essa estratégia? Da adoração. Então não existe guerra sem adoração. Cabe adoração na sua casa? A Bíblia diz que o Senhor habita em meio aos louvores. Se você está vivendo uma guerra que o louvor não é bem-vindo, então essa guerra não é do Senhor. Se você está vivendo uma guerra na sua casa, se você está nervoso demais, você está querendo espiritualizar esse estresse. E aí para pensar, você consegue cantar uma música, você consegue adorar o Senhor, porque louvor não é só música, mas você consegue tirar um tempo para cabe o Senhor no meio dessa guerra. Porque se não cabe, saia dessa guerra. Se não cabe, você está debaixo da frequência de Marte. Então, isso foi muito rápido, é só para você saber o que é que está atuando. Fundamentação, você pode assistir na live depois, que é 2 horas de fundamentação. Não vou te dar fundamentação rasa aqui, senão você vai sair todo confuso. Ok? Mas eu quero orar por isso. Então, você que celebrou o Dia das Mulheres em ignorância. Graças a Deus o Senhor ignora o tempo da ignorância, mas releva, mas você não é mais ignorante. Então nós queremos agora, Senhor, em nome de Jesus, pedimos perdão pela celebração ao fogo, pedimos perdão pela celebração aos mortos. O Senhor diz que não deveríamos cultuar aos mortos e memorial é culto. Então nós pedimos perdão pelo culto a mulheres que morreram no meio do fogo. Senhor, nós oramos em nome de Jesus, retiramos agora nosso sangue, nosso nome, tudo que se conecta conosco por meio de emoção, por meio de sangue espiritual, todos os filhos espirituais e biológicos, Senhor, dos animais às plantas, nós colocamos agora um círculo de fogo no meio disso, Senhor. E em nome de Jesus pedimos por proteção contra esse trono. Oramos tirando, Senhor, o nosso DNA, as nossas células, damos uma ordem agora a todo bóson de Higgs que está no nosso corpo, pare de vibrar agora na frequência das estrelas. Nós ligamos agora nossas células, sistema nervoso, sistema sanguíneo, linfático, sistema neural, nós ligamos agora todos os sistemas do nosso corpo, circulatório, respiratório, digestivo, cardiovascular, tudo do nosso corpo ligamos agora ao trono da graça e impedimos agora, pedimos um muro de fogo. A tua palavra diz, Senhor, que o Senhor é muro de fogo ao redor do seu povo e pedimos muros de fogo que impedem a frequência de Ares, que impede a frequência de Marte. Saímos dessa raiva em nome de Jesus. Estabeleça, Senhor, um altar de adoração em nosso meio. Não queremos comprar guerra por meio de Marte, queremos comprar guerra por meio da revelação dos céus, em nome do Senhor Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Queridos, aleluia, que benção. Glória a Deus. Gui, você pode colocar para mim Posso. Queridos, a gente vai Falando aí. vai fazer agora um tempo de ofertas. Porque vamos honrar o irmão, a irmã? Também, amém. Glória a Deus. Mas porque nós estamos em festas. E a Bíblia fala, eu tenho um encontro marcado com vocês nessas datas. Ninguém apareça diante de mim com as mãos vazias. Ou seja, celebre as festas com um memorial. Levante memorial, tarde memorial, Senhor, entregando sua oferta. Guilherme vai colocar aqui o Pix de cada um. Você pode ofertar na vida de quem você quiser, contanto que seja para Deus essa oferta, não seja para o homem. Oferte na vida de quem você desejar, tá? Celebrando e fala, Deus, eu entro mesmo nesse portal de avanço, de transformação, de alegria, de um novo cântico, de uma nova adoração. Eu me visto com essas vestes de louvor, eu tiro o espírito angustiado. Declare Isaías 61 sobre a sua vida. Amém? Amém? E aí, vou deixar um aviso aqui. Eu vou aproveitar que a apóstola a profeta Cida, a gente está aqui no manto dela, no tabernáculo dela, e a gente não pode perder essa oportunidade. E a gente vai pedir para ela orar por nós. Mas antes, queridos, eu quero fazer um anúncio. Você que pode, dia 31 a gente vai comemorar a Páscoa online. Dia 31 cai uma terça-feira, às 21 horas. Nós vamos comemorar juntos. Vamos comer a nossa Páscoa. Então faça a sua ceia, prepare o cordeiro, ou o que você puder. O que você puder na sua mesa. Mas chame a sua família. Vamos celebrar juntos, vamos adorar o Senhor juntos. E a gente vai falar um pouco da Páscoa, do simbolismo da Páscoa. Agora uma dica. Você que está com alguma causa presa,
uma situação amarrada, algo precisando de libertação, entre num propósito, num jejum, numa consagração de 10 dias. Eu não vou contar amanhã, porque amanhã é Shabat, é dia da gente celebrar. Mas de 10 dias, simbolicamente, a gente não consegue fazer aí, não conseguiu iniciar na quarta-feira, que foi o primeiro dia do mês. Então a gente inicia no domingo, tá? Então você passa aí 10 dias de consagração até dia 31, do dia 11 ao dia. Aí não são 10 dias, né? Do dia 21 Até o dia ao 31. dia Jejum 31. até o dia 31. Jejum até o dia 31. Por esta causa, o que você precisa tirar do Egito? Libere perdão, querido, pelo amor de Deus também. Se você precisar liberar perdão, libera logo essa pessoa. Se é o teu coração, é a primeira coisa que você vai colocar. Deus, eu tô amarrada nisso aqui. Então, eu quero libertação da minha própria alma. E eu mesmo preciso sair desse cativeiro, tá? E coloque a sua causa ali. E aí, no dia, a gente traz aqui junto que a gente vai... seja intencional. Seja intencional. A Páscoa está chegando. É espiritual. Então, a gente vai conquistar. A gente não vai deixar nada no Egito. Vamos despojar também os egípcios. Vamos sair com as riquezas que nos pertencem. Tá? E depois a gente vai falando das outras festas, porque tem aí primícias, tem pães ázimos, tem a contagem do homem, tem Pentecostes. A gente tem festa até. A gente vai falando. Vamos aproveitar todos os portais de primavera para a gente mergulhar no Senhor, tá bom? Quero chamar aqui nossa líder querida. Seja bem-vinda, muito obrigada por ceder a casa, quiser liberar uma palavra, fica à vontade. Por favor. Alô, alô, alô. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar, né? Estou feliz hoje porque eu tenho aqui visitas na minha casa e Moacir, seja bem-vindo e todo mundo seja bem-vindo a hora que quiser, tá bom? Minha casa está aqui. Glória a Deus. Senhor, nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos por esse tempo. Nós estamos vivendo um tempo muito especial e nós não temos palavras para te agradecer, Pai, por tudo aquilo que nós estamos sentindo, tudo aquilo que nós temos certeza que nós vamos viver nesse momento, Pai. Senhor Deus, nós queremos, Senhor Deus, te pedir em nome de Jesus Cristo que o Senhor venha sobre nós e que o Senhor abra os nossos olhos, nosso entendimento, Pai, para que nós possamos, Senhor Deus, verdadeiramente tomar posse de tudo aquilo que o Senhor tem neste tempo para nós, Pai. E em nome de Jesus nós queremos decretar que nós vamos sair, Senhor Deus, nós vamos viver esse transicionamento. Senhor, não vai ficar uma unha para trás, Pai, assim como a tua palavra diz, nenhuma unha ficará, Pai. Não vai ficar nenhuma unha para trás. E nós vamos viver, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem preparado para nós, Pai. Senhor, neste tempo, Pai, o teu povo viveu uma transferência de riqueza. E eu quero profetizar uma transferência de riqueza, Pai. Senhor Deus, em nome de nossas mãos serão cheias, Senhor Deus. Nossas mãos serão cheias, nosso celeiro será farto, Pai, para que nós possamos transicionar para este novo tempo e fazer aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Nós recebemos de Ti, Pai. Nós recebemos, vamos viver as Suas promessas para este tempo, Pai. Muito obrigada, Pai, por nos instruir, por nos ajudar. Obrigada pela vida da Ângela, pela vida do Guilherme, pela vida do Moacir, pela vida de todos aqueles, Senhor Deus, que o Senhor tem colocado nesse tempo para estar instruindo, Senhor Deus, o Teu povo nas festas e nas datas e no tempo. Senhor, nós te louvamos, Pai. Muito obrigada. E que o Senhor, Pai querido, agora, Senhor Deus, possa tomar os Teus filhos nas Suas mãos, que vão embora para casa, Pai. Cobre eles com Teu sangue, abençoa. Nós te louvamos, Pai. Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe. Shalom, shalom. Boa Shalom noite. pra você. Shalom, queridos. Boa noite. Alguém tira um print dessa foto, pelo amor de Deus. Tira uma foto. Manda pra gente depois. Faltou eu aí, faltou eu aí. Flávio, Tá junto, tá junto. amamos vocês. Ah, apóstola. Beijo. Deus abençoe, gente. Shalom. Fala lá no... Dani. Glória a Deus, shalom, meus amores. Shalom, querido. Deus abençoe. Shalom, Amém. mama. Alô, querido. Beijo.